Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja, chamada Cotidiano, o Reino de Deus na Vida Cristã. E essa série ela vai se basear nas parábolas de Jesus, né? Se você já leu os evangelhos, você já se deparou com alguma parábola, você deve conhecer parábolas, mas a gente vai estudar algumas e tirar lições, aplicações da palavra de Deus para nós. Hoje eu queria começar com uma bem conhecida, mas eu acho um tema muito pertinente para nós, porque como a gente está falando sobre cotidiano, com certeza esse tema faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos dias, e que a gente precisa conversar. Abra sua Bíblia se você a trouxe e deixe aberta, por favor. Mateus 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura e o estudo nessa noite, ele vai se basear no versículo de 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem que se curvou diante do Senhor e lhe suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata, agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Versículo 29, o servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu o perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, termina o texto, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E falar sobre perdão, você pode concordar comigo que não é algo fácil. É fácil falar sobre perdão, sim ou não? Não, né? Falar sobre perdão é um tema difícil. Mas Jesus aqui, ele vai falar sobre perdão. E ele vai nos explicando por meio das parábolas, das histórias simples do cotidiano, sobre o reino dos céus. E ele vai explicando e ele vai abrindo para a gente entender isso. Jesus costumava ensinar usando parábolas para ilustrar a sua mensagem principal. E ele vai fazendo isso para que a gente pudesse entender de que Jesus, na realidade, estava falando de coisas espirituais, essenciais. Como disse Rode, as parábolas de Jesus são histórias terrenas com significados celestiais. Por meio dessas parábolas, dessas histórias, Jesus revelou o mistério do reino de Deus. E o mistério é aquilo que o homem não pode conhecer a parte da revelação divina. As parábolas de Jesus e como ele as usa para explicar e apresentar o reino de Deus, Jesus vai ensinando para nós. Se lá no Sermão do Monte, que é um sermão conhecido de Jesus, Jesus está falando sobre as características desse reino, como esse reino funciona, como são os relacionamentos desse reino. Pelas parábolas, Jesus continua falando sobre isso.
como é que esse reino funciona. Como é que se deve se portar as pessoas que desejam fazer parte desse reino. Então é isso que nós vamos falar nessa noite. O reino, então, de Deus é um reino de, o que diz aí? Perdoados e perdoadores. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina sobre esse reino. O reino de Deus é um reino de perdoados e de perdoadores. Você não entra no reino porque você perdoou alguém. Você faz parte do reino porque você foi perdoado em primeiro lugar. Isso tem que ficar claro para nós. Nós nunca perdoamos alguém uma ofensa primeiro. Nunca. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. E Jesus ele é categórico falando sobre isso. Se vocês não perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial, o que vai fazer? O que vai fazer, igreja? Não vai perdoar. Isso, Aurélio, isso. Né? Não irá perdoar você. Então, o reino de Deus é um reino de perdoadores. Se conta uma história de um médico escocês, que ele era um médico muito conhecido por não ser só apenas um bom médico, como ser um médico muito generoso. Então, várias vezes, as pessoas, os pacientes dele, chegavam para consultar com ele, mas não tinham dinheiro para pagar. E ele escrevia com uma caneta vermelha, escrevia assim, né, perdoado, muito simples para pagar. E um dia esse médico falece, ele morre. E a esposa dele, revirando as coisas dele, começa a ver que existiam muitas contas em aberto. E ela fica indignada porque muitas pessoas não pagaram aquele médico. E ela então vai à justiça e ela tenta recorrer àquilo que aquele homem tinha feito. Então o juiz chama ela e diz assim, essas assinaturas aqui são de você ou do seu marido? Perdoado, muito simples para pagar. Elas são do meu marido, então não tem o que a gente possa fazer. Foi seu marido que perdoou as dívidas, portanto perdoado, não tem mais. Sempre, irmãos, que quando nós somos perguntados sobre se perdoar é fácil ou é difícil, a gente tem sempre uma resposta matemática. Você já parou para pensar? Todas as vezes que nós falamos sobre perdão, nós respondemos matematicamente. Como assim? Quanto eu fui ofendido? O quanto eu perdi? É sempre assim. O quanto me custou aquilo? E eu não estou falando que a gente não passa a nossa vida sofrendo coisas, perdendo coisas, muitas vezes sendo injustiçado. Muitas pessoas passam por isso. Mas perdão é algo que o reino de Deus trabalha muito forte, principalmente a nossa relação com Deus. C.S. Lewis foi brilhante quando ele disse uma das maiores célebres frases dele, que ele disse o seguinte, que todo mundo diz que o perdão é uma ideia adorável, o que diz no final? Até que tenham algo para perdoar. Todo mundo que diz que é fácil perdoar é porque não está vivendo um momento que precisa perdoar. E você sabe que nós, muitas vezes, na nossa história, a gente carrega falta de perdão, e isso a gente vai levando na nossa vida. Vai levando, vai guardando no coração, e vai criando uma amargura, e a gente ou não perdoa, ou a gente não pede perdão para alguém, e isso vai atrapalhando a nossa vivência. Bom, Mateus 18, o contexto aqui, Jesus está lidando com assuntos familiares. Ele começa falando sobre as crianças, depois ele fala sobre a disciplina na igreja, e agora ele vai falar sobre perdão. Então essa primeira parábola, ela nos lembra que perdoamos porque já fomos perdoados. E estudando esse texto, eu comecei a perceber que se existe algum atributo na Bíblia que salta muito aos nossos olhos quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha para o Novo Testamento, é a característica de Deus ser um Deus perdoador. E eu trouxe alguns textos para ler com a igreja, para você entender quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos perdoou e continua nos perdoando. Então, queria ler alguns textos com vocês. Os primeiros deles, vamos lá para o Novo Testamento. Salmos 130 diz, Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem o Senhor sobreviveria? Tu, porém, o que fala aí? Diz aí? Oferece perdão para que aprendamos a te temer.
Um texto em Neemias está falando sobre os antepassados dele no início, falam que eles não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havia se realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas olha o que diz o final: mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Características. A gente continua dizendo, Miqueias vai dizer que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o seu amor. Isaías vai dizer para nós, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Olha o Antigo Testamento falando sobre essa característica de Deus. De que Deus é um Deus perdoador. De que Deus pega a nossa dívida e rasga. De que Deus ele pode nos oferecer um perdão de todos os nossos pecados. Mas é só o Antigo Testamento que fala isso? Não. Olha o que o Novo Testamento vai falar. É nisto que consiste o amor. Não em que nós, o que diz aí? Tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O reino de Deus é um reino de perdoados e perdoa. O reino de Deus é um reino de perdoados que são perdoadores. O outro texto diz, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E existem mais um. Colossenses vai dizer que nós estávamos mortos por causa de nossos pecados, da incircuncisão de nossa natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou, olha o que diz aí, todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Então esses textos, irmãos, eles nos apontam que o nosso saldo era negativo. Nós tínhamos uma dívida e nós temos uma dívida impagável para com Deus. Mas que Deus ele não usou calculadora, ele usou a cruz. Ele respondeu e ele resolveu o nosso problema na cruz. Foi isso que Deus fez. E quantas pessoas a gente encontra no caminhada cristã que estão em igrejas ainda não experimentando a liberdade que Cristo oferece, por achar que não são dignas de perdão. Por achar que Deus não vai perdoar as coisas que nós fazemos. Quantos carregam isso? Quantos carregam a ideia de que Deus não ama elas? Pelo passado, pelo que elas fizeram. Mas a gente viu por esses textos que Deus é um Deus de perdão. Deus é justo também, mas Deus usa o seu perdão. Qual pai ou qual mãe aqui daria o seu filho para pagar uma dívida impagável, na qual nem foi você quem fez e muito menos seu filho? Foi o que Deus fez por nós. Deus enviou seu filho na cruz para morrer por nós, para ser o nosso substituto do nosso pecado. E eu lembrei de mais um texto, lá de Gênesis. Eu estou com Gênesis, faz horas lendo. Mas olha só esse texto de Abraão, você deve conhecer essa história, mas olha esse texto, como ele aponta para Cristo, como ele fala de Jesus e daquilo que Jesus fez por nós. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou, sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Agora você como pai, se coloca nessa conversa aí. Se coloca nesse contexto. Você tem seu filho, seu único filho, que você tanto ama, que você tanto se dedica, e Deus pede isso para você. O que Abraão faz? Abraão vai. E aí a gente começa a perceber a história, como ela vai apontar para aquilo que Cristo fez por nós. O texto continua. Abraão pôs a lenha,
para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se vira para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha. Disse Isaque: mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Presta atenção no versículo 8. Deus, o que diz aí? Providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus vai fazer isso, respondeu Abraão, e eles continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho, e nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor. Não toque nesse rapaz, disse o anjo, e não faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato, então não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. E aí termina a história dizendo: então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. Isso a Bíblia chama de propiciação. Deus fez uma substituição. Alguém pagou a conta no nosso lugar. Alguém morreu pelos nossos pecados. E esse alguém foi a pessoa de Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Tá, mas a gente está falando sobre perdão, o que tem a ver com isso? É só para você perceber que o reino de Deus é de perdoados que perdoam. Porque a nossa dívida foi perdoada. O nosso pecado foi perdoado na pessoa de Jesus. Jesus foi quem pagou o preço. Aí eu lembrei de um hino, que eu gosto muito de hino, você deve conhecer, né? Semana passada a gente cantou esse hino, se eu não estou enganado, né? Mas ele fala sobre isso. Deus enviou, o que diz aí? Para morrer na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Deus enviou seu Filho amado e ele sofreu na cruz por nosso lugar. Tim Keller escreveu um livro muito importante sobre perdão e ele vai falar o seguinte: nossa sociedade não consegue viver sem perdão. Se o perdão estiver ausente, os resultados são horríveis. Estamos mergulhados em pequenas ofensas, decepções e feridas não intencionais, sem falar das maneiras deliberadas em que as pessoas nos ofendem minimamente todos os dias. Por isso que eu falei, no cotidiano da gente nós lidamos com perdão. Ou a gente tem que pedir perdão ou a gente tem que perdoar. A gente trabalha nessas duas vias. E o reino de Deus, ele age por meio disso, é no nosso cotidiano. Essa série é para chamar a atenção da gente de que se a gente quiser viver no reino de Deus, não é uma representação, uma apresentação no domingo de 1h30 por aí que vai significar algo, mas é no nosso dia a dia. Hoje a gente estava falando na escola bíblica de manhã que os maus testemunhos da igreja são feitos por pessoas que são da igreja. É da igreja. Crente fala mal de crente, você sabia? E aí a gente usa assim, não é fofoca, é informação. Eu estou preocupado com aquela pessoa, né? Então assim, entende? E a gente canta sobre isso, e a gente acha muito legal, a gente fala, a gente diz que somos corpo, assim, bem ajustado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, a gente vai dizer. Mas se o meu irmão pisa no meu pé, eu mudo de igreja. Talvez a gente crie, às vezes, ranço com pessoa, e a gente vai mudando e a gente não perdoa. E a gente não quer trabalhar os nossos relacionamentos, a gente não quer melhorar os nossos relacionamentos na igreja. Porque a gente não aprendeu a perdoar. A gente aprendeu a ser alimentado por ser perdoado. Mas a gente não aprendeu a perdoar. Não aprendeu. Mas aí Jesus é categórico. Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial, o que ele vai fazer? Não vai perdoar. Não vai. Então eu queria tirar 3 lições dessa parábola para nós. Primeira delas, a graça nos lembra de uma dívida que jamais poderíamos
pagar. Do versículo 23 ao 27, a gente vê ali um homem que tinha uma dívida impagável nessa história. Nós precisamos prestar contas, um dia Deus cobrará a conta. E nós precisamos prestar contas a Deus, porque Deus é um Deus justo, é um supremo juiz e santo, e a sua lei é perfeita. Ele nos conhece, Ele sabe o que fazemos, Ele sabe o que a gente diz, o que a gente pensa, e Ele sonda a mente e o coração. Então aquele homem, sim, Jesus não omite aquela responsabilidade. Aquele homem tinha uma dívida. E a graça nos lembra exatamente isso. Nós temos uma dívida diante de Deus, impagável, impagável, impagável. Então Deus nos lembra disso. Lembra também que nós não conseguimos pagar. Só para você entender, o servo ali, ele devia mais de 10 mil talentos, e era impossível que uma pessoa devesse naquela época uma soma tão astronômica. Um talento, que era a moeda que pagava, equivalia a 35 quilos de ouro. 10 mil talentos equivalem a 365 mil quilos de ouro. Todos os impostos de Judeia, Bereia, Samaria, Galileia, toda aquela região, durante um ano, somavam 800 talentos. Ou seja, 10 mil talentos representavam todos os impostos da nação por 13 anos. Então a história aqui está dizendo que ele não podia pagar uma dívida que era impagável. Não tinha como. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável. Não tinha como ele pagar. E Jesus vai ensinar também que a graça aponta para nós como um perdão imerecido. Deus nos perdoa não pelo mérito, não pelo cálculo ou por sermos bons religiosos. Ele nos perdoa porque o seu atributo é isso. Deus é um Deus de perdão e Ele perdoa. Você não tem mérito nenhum, eu não tenho mérito nenhum de ser perdoado por Deus. Nenhum. É do Senhor esse perdão. Amém? Amém? Então isso é importante. Lloyd Jones, ele diz para nós que se nós não compreendemos que os nossos pecados têm que ser perdoados, a gente não é cristão. Se você não entende que você precisa ser perdoado, você não iniciou a sua caminhada com Jesus. Você não iniciou. Eu e você precisamos ser perdoados. Segundo lugar, a graça recebida muda a maneira como nós enxergamos a dívida dos outros. Mas olha que legal o que acontece. Termina, ele é perdoado, ele tem aquele ufa, ele sai do Serasa, né? Ele sai tranquilo. O que ele faz? Ele vai lá cobrar o irmãozinho. Ele vai lá exigir daquele irmão que pagasse aquela conta. E aí a gente precisa entender o contexto aqui. Eu trouxe para você um esquema para você não esquecer. Pedro, ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus: quantas vezes eu deveria perdoar meu irmão, certo? Isso a parábola conta. Por que disso? Os rabinos, eles ensinavam que você deveria perdoar quantas vezes? Até 3. Segundo, né? Então até 3. Aí, Pedro, ele quer ser o senhor perdão da história. Ele chega para Jesus e ele fala assim: olha, eu sei que os rabinos lá ensinaram 3 vezes, mas e se eu quiser perdoar 7? Eu acho que eu sou melhor. Eu sou o senhor perdão. Eu sou o cara que mais perdoa aqui. Aí o que Jesus fala para ele? Esqueça os números. Você perdoa pela graça. Você perdoa porque você foi perdoado. Entende a lógica? Pedro não entendeu. Pedro queria até passar para Jesus um sinal de que ele era o Senhor perdoador, mas na realidade Pedro não entendeu. Não entendeu. Jesus, você sabe que daqui a pouco, mais para frente, Pedro pisa na bola. Ele nega Jesus. Imagina se Jesus não perdoasse ele. Mas Jesus perdoa. Jesus nos perdoa, irmãos. A gente pode viver livre da culpa porque Jesus nos perdoa. Porque Ele levou todos os nossos pecados na cruz. Todos. Todos. Pedro aqui estava querendo impressionar Jesus. Mas aqui a gente tira algumas lições para nós como igreja. Não perdoar é uma evidência de dureza no coração. 10 mil talentos representavam 150 mil anos de trabalho e 1 denário por dia. 100 denários, que era a dívida daquele irmão, o segundo,
representavam apenas 3 meses de trabalho. A desproporção das suas dívidas era imensa. 10.000 talentos são 600 vezes, 1.000 vezes maior do que o dos 100 denários. Aquele que fora perdoado de uma forma colossal não conseguia perdoar um valor irrisório. Então, um coração que não perdoa, ele não pode ser perdoado. Outra lição aqui desse texto é que não perdoar é ser ingrato a Deus. Deus nos perdoou. E o que nos deveria fazer é a compreensão de nós também nos perdoarmos. Não perdoar desperta a ira de Deus. Você vê a história que quando aquele rei, aquele homem sabe que aquele homem não perdoa a sua dívida, ele se ira. E não perdoar desperta a ira de Deus. Não perdoar gera profundas tristezas. Onde nosso coração ele se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Quantas pessoas deixam de congregar na igreja por picuinha, por divisão, por discussão, por disse-me-disse, por tantas coisas. E isso vai criando uma amargura no coração e elas não conseguem mais perdoar, elas não conseguem ser perdoadas, elas não querem ser tratadas por aquilo e vai acumulando tanta coisa. Porque não soube lidar com o perdão. E por fim, terminando, o louvor pode subir já. A gente encerra essa mensagem falando sobre que o perdão que recebemos precisa alcançar o quê? Os relacionamentos. Se você é casado, você sabe o que eu estou falando. Você às vezes tem que pedir perdão para sua esposa, às vezes você tem que... às vezes a tua esposa vai pedir perdão para você, e é perdão. Eu sei que a maioria dos irmãos conheceu, né, ou já ouviu falar de Billy Graham, né? Billy Graham foi um grande pregador, né? A esposa dele, ela falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Ela falou assim, que o casamento é um lugar onde 2 perdoadores moram juntos. Casamento é isso. É o lugar onde 2 perdoadores habitam no mesmo lugar. Se não tiver perdão, como é que vai ser? Então, a gente está aprendendo que o perdão ele deve alcançar os nossos relacionamentos. John Stott vai dizer que o perdão é uma das características mais distintivas da comunidade cristã. Por fim, Tim Keller ele continua dizendo naquele livro dele que o sinal de que você foi perdoado é uma capacidade maior de amar, de presentear e de perdoar os outros. Uma percepção desprovida de perdão nos leva a uma capacidade menor ou até inexistente de entender a graça ou conceder perdão. Não estou dizendo, irmãos, que é fácil perdoar. Dependendo da ofensa, dói mesmo. Mas nós somos chamados a perdoar. Talvez você nunca vá ouvir um pedido de perdão, mas você pode orar e dizer, Deus, eu perdoo. Eu quero viver livre disso. Porque o perdão, o reino de Deus é o lugar de perdoadores, de perdoados que agora perdoam. Que aprendem a trabalhar o perdão. Não é desculpa. Jesus não está falando de desculpa, é perdão. Existe diferente, né? Então que a gente possa refletir sobre isso. 3 perguntas para você pensar. Nessa noite você precisa confessar algo a Deus. Você anda longe, fazendo um monte de coisa que desagrada o Senhor. Mas você pode sair daqui perdoado, se você confessar ao Senhor. Segundo, você precisa pedir perdão para alguém. Você precisa chegar em alguém e pedir perdão. Olha, me perdoa por isso, por isso, por isso. Falando da comunidade, nós como igreja, a gente precisa aprender isso. E por fim, você precisa perdoar alguém. São coisas que nós lidamos no nosso cotidiano. Mas se a gente não estender graça para as pessoas, a mesma graça que nos alcançou, como é que vai ser? Eu vou dizer para vocês, muitas vezes a gente age exatamente como esse homem da parábola. Nós somos perdoados de uma dívida maior, mas a gente quer lucro. A gente não quer perder. A gente não quer ficar para trás em muitas coisas. Amém, irmãos?